Então diz assim Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Então ele já começa agora dizendo o seguinte: olha só, cuidado quando você for usar a sua língua para ensinar. Ele diz assim, ó, não queira todo mundo ensinar, não. Não queira todo mundo ser mestre na igreja, não. Por quê, Tiago? Porque o mestre na igreja precisa usar a língua para ensinar, certo? Tem que usar. Tudo bem que agora com duas, nós temos duas pessoas frequentando a igreja, Jesus está, olha só, multiplicando, aumentando, e eu quero crer que um dia ainda teremos um ministério com várias pessoas que são os deficientes auditivos. Já temos duas deficientes auditivas frequentando a igreja. Já estamos capacitando pessoas para atendê-las, para que elas possam entender a mensagem, os louvores, na linguagem de sinais. Mas, na grande maioria, a gente aprende na igreja ouvindo alguém falando. Esse é o processo natural de ensino na igreja, alguém falando e outro ouvindo. Aí o Tiago, que vai agora começar a falar da língua, da fala, da importância de usar bem a língua, ele já começa falando isso. Beleza, Cris? Fica à vontade. Ele já começa dizendo assim, ó, cuidado se você usa a sua língua para ensinar. Por quê? Porque você vai ser mais cobrado. A expressão que ele usa é: receberemos um juízo mais severo. A tese dele é o seguinte: quem se levanta para ensinar precisa ter uma vida coerente, senão vai ser bastante cobrado. É ou não é? E essa cobrança, ela é dupla. É uma cobrança que vem dos dois lados. Porque a partir do momento que eu me coloco em pé aqui para falar para vocês, todos vocês estão de olho em mim. E como diria um grande pregador, a igreja não ouve um sermão, a igreja ouve um homem. O sermão é maravilhoso, mas o homem que o pregou não tem uma coerência de acordo com o que pregou. Portanto, o sermão perde a força, perde a autoridade, perde a credibilidade. A igreja não ouve um sermão, a igreja ouve um homem. E aí o Tiago está dizendo: se você foi chamado por Deus, se Deus colocou em você o dom de ensinar, porque é um dom, está lá em Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Jesus deu a igreja para a edificação dela. Também está lá em Romanos 12, dizendo: se o seu dom é de ensinar, que você ensine com todo zelo. O dom de mestre, o dom de ensinar, é um dom dado por Deus na igreja. Diferente do talento e da capacidade pedagógica e ou didática. O que é que eu estou dizendo? Tem gente que é professor na escola secular, mas aqui dentro não consegue ser mestre das coisas de Deus. Conhece gente assim? Eu tenho dentro da minha casa uma pessoa assim. A minha esposa fica de frente de uma classe com 50 adolescentes para ensinar ciências, química e física. Mas ela não fica de pé na frente de duas pessoas para dar uma aula de EBD. Entendeu?
Ah, então ela não está colocando o talento dela a serviço do reino de Deus? Não, é porque uma coisa é a didática, a pedagogia, o magistério, a profissão que ela exerce lá fora. Mas dentro da igreja, Deus não concedeu a ela o dom de ensino, o dom de ser mestre na igreja. Entendeu ou não? É assim que funciona. Da mesma forma que tem gente que não, jamais, nunca encararia uma sala de aula, mas aqui é um excelente professor de EBD, um grande pregador, expositor das escrituras, e nunca estudou pedagogia, nunca fez magistério, não conhece nenhuma ferramenta ou nada de didática, nunca esteve, nunca estará numa sala de aula, mas na igreja é um mestre. Ensina com a vida, ensina com a boca, ensina em todos os momentos. Portanto, a primeira orientação do Tiago, precisamos de uma fala coerente. Por quê? Porque se nossa fala for incoerente, o nosso ensino vai perder a força. Vai perder a força. Como que eu vou ensinar sobre casamento se o meu casamento vai mal? Como que eu vou ensinar sobre criação de filhos se o meu filho é mal criado? Como que eu vou ensinar sobre controle e administração e equilíbrio financeiro se eu estou com o nome sujo e cheio de dívida? Então o Tiago está dizendo, ó, não queiram muitos de vocês, ou seja, alguns de vocês serão mestres. A igreja vai precisar de mestres. Mas cuidado, porque ao se levantar para ensinar, você vai usar a sua língua. E a sua fala tem que ser coerente, senão a igreja vai ficar mal de mestres. Versículo 2. E eu disse que seria mais light, né? O Tiago é terrível. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Ó, cuidado, gente, porque todo mundo erra. Se alguém não tropeça em palavra, esse é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Na primeira exposição, primeira mensagem dessa série, que foi uma fé coerente, eu expliquei o significado da palavra perfeito que Tiago usa na carta dele. Por isso que eu disse que a nossa fé tinha que ter uma característica que era a perfeição inabalável. Ah, mas como assim? Tem como a gente ser perfeito? Não, o problema é que a gente acha, né, no nosso vocabulário, nos nossos dias, na nossa cultura, a palavra perfeição tomou um sentido de algo que não tem defeito. Ah, isso aqui é perfeito, ou seja, não tem defeito nenhum, é perfeito. Tá, nos nossos dias, esse é o significado usual dessa palavra. Mas a palavra, no sentido original, como ela foi escrita pelo Tiago, ela não significa isso. Não significa isso. Tanto que a tradução para o latim, que é de onde nós colocamos perfeito, no latim é perfecto. Per, em latim, é completo, cheio, terminado. Seria no inglês o full, cheio, pleno, perfecto. Fecto é feito. Portanto, perfeito, no sentido original, é terminado, feito por completo. Então, o que o Tiago está dizendo é: todo mundo erra. Se alguém não erra com o que fala, esse homem está maduro, experiente, terminado. Ele atingiu um nível de maturidade que ele não erra com palavras mais. Entendeu? Quando diz homem perfeito, quer dizer que ele não tem defeito nenhum. Quer dizer que ele atingiu um nível de maturidade. É como se ele tivesse, entre aspas, para você entender, eu vou ilustrar.
A pessoa entrou na igreja, ela fala um monte de coisa, ela vacila com palavras o tempo inteiro, conversa demais, como diria o povo da onde eu venho, acaba dando até bom dia para cavalo. Ela fala muito, fala muito, né? Igual o Tite, fala muito, e a pessoa se empolga e fala, e blá, e tropeça nas palavras. Aí o Tiago está dizendo assim, ó, aí a pessoa entra na igreja, ela começa a subir uma escada, ela começa, entre aspas, a fazer um curso de como usar a língua sem tropeçar. Tem gente que tropeça em pedra, tem gente que tropeça em degrau, tem gente que tropeça na própria língua. A pessoa fala, daqui a pouco tropeça na própria língua. E causa um desconforto, causa um constrangimento, causa uma situação tensa. Por quê? Porque não segurou a língua. Então o Tiago está dizendo assim, ó, todo mundo quando entra na igreja, quando nasce de novo, quando começa a viver de acordo com a vontade de Deus e deseja ter uma vida coerente, precisa também colocar sua língua nessa coerência, para que sua fala seja coerente, tem que aprender a falar direito. E aí ele diz, se alguém não tropeça na sua fala, nas suas palavras, essa pessoa já atingiu a maturidade, entre aspas, terminou o curso, perfecto, fez o curso inteiro, recebeu o diploma. Qual é o diploma? Pode ouvir essa pessoa que agora tudo que ela falar, ela não vai ser infeliz com as palavras. Se ela abrir a boca, vai ser para ajudar, para abençoar, para orientar, para te ajudar. Eu costumo dizer o seguinte, tem gente que fala igual laranja, as palavras vêm como laranjas, serve para nós? Serve, mas você tem que tirar a casca, tem que tirar as sementes, espremer, beber só o suco e jogar o bagaço fora. Dá para aproveitar? Dá, mas muita coisa você tem que jogar fora, porque tem gente que fala como laranjas, a gente pega as laranjas, laranja é boa? É ótimo, mas tem que jogar a casca fora, a semente fora e o bagaço fora. Tem gente que fala como goiabas, goiaba a gente come com a casca e com a semente, com a polpa, o bagaço, a gente come tudo. A grande pergunta é, a gente fala laranjas ou goiabas? Daquilo que a gente fala, se aproveita tudo? Ou tem que ficar filtrando e tirando um monte de coisa fora? Não, de tudo isso que a pessoa falou, ó, isso aqui aproveita, isso aqui é casca, joga fora. Não, isso aqui aproveita, isso aqui é bagaço, joga isso aqui. Então é isso. O Tiago está dizendo, se você chegar no nível da goiaba, tudo que você fala, o povo engole. Não precisa jogar fora, não precisa descascar, precisa tirar semente. Não, é goiaba. Às vezes goiaba tem bicho, né? Então cuidado. Por isso que o apóstolo Paulo orienta. Ouçam tudo, mas julguem, peneirem, filtrem e retenham somente o que é bom. Muito cuidado, porque tem gente que fala coisa que não se deve. Um pastor, a quem eu muito admiro, muito respeito, conversando certa vez sobre críticas, ele é um pastor muito experiente, o que eu tenho de vida, ele tem de ministério pastoral. Se eu não me engano, ele foi consagrado exatamente no ano que eu nasci. Ele disse assim, olha, ele dando orientações a pastores jovens, mais jovens como eu, ele diz, pastor tem que aprender a lidar com críticas. E a crítica é como um peixe. Como é que a gente come peixe? Com toda a atenção. Tira as carnes, mas cuidado com os espinhos. E ele diz, as críticas são como peixes.
Tem gente que fala e usa a língua, e alguns são laranja, outros são goiaba e outros são peixes. É muito nutritivo, é light, é muito saudável, mas se você engole um espinho e garra na garganta, hein? Haja miolo de pão, polenta, angu, né? E até aquilo descer e machuca e fere. Então ele dizia assim, ó, toda crítica ela vem acompanhada das frustrações daquela pessoa, as decepções que aquela pessoa teve, a situação e o momento que ela está vivendo. Pega aquela crítica e disseca ela, tira, não joga tudo fora, nem engole tudo de vez. Crítica é igual peixe, não joga tudo fora, tem coisa boa aí, nutritiva, mas também não engole tudo de vez, senão o espinho vai agarrar na garganta, você vai entalar. Então ele diz, disseca, ouça, e de tudo que foi falado, perceba o que é espinho, o que é fruto da emoção, da frustração, da decepção, do criticismo, da amargura, da acidez, do mau humor daquela pessoa que fez a crítica. Isso é espinho, isso você joga fora. Agora, aquilo que realmente está coerente e está apontando um erro, uma falha, está dando uma oportunidade de você melhorar, progredir e crescer, isso você tem que pegar e aproveitar da crítica. Então, uma fala coerente também exige de nós um ouvido coerente. Não vai ouvindo de tudo e engolindo tudo não, gente. Porque muita coisa que é falada sem perfeição. É falado na imaturidade, é falado no rompante, desequilibrado, é falado num momento de calor, de tensão, num momento de amargura, de frustração, de decepção. Então, muito cuidado com o que você ouve. Não vai ouvindo e engolindo tudo que você está ouvindo, como se fosse tudo nutritivo, como se fosse tudo verdade. Não. Às vezes as pessoas falam, e falam do alto da sua imaturidade. E aí as palavras vêm como flechas, e furam, e machucam, como os espinhos de um peixe que é muito nutritivo, mas se mal administrado na hora de engolir, pode machucar a gente. Que culpa tem o peixe de ter o espinho? Faz parte da natureza dele. Eu é que tenho que ter sabedoria para comer o peixe. Percebe? Às vezes a pessoa nem se dá conta que a fala dela não é coerente, e ela fala coisas que nos machucam. Mas é meu dever não engolir os espinhos, tirá-los, deixá-los e perceber, isso que essa pessoa falou, ela não está falando de mim, ela está falando do ponto de vista dela, a partir do momento que ela está vivendo. Ela está numa situação difícil e ela está procurando alguém para transferir essa frustração, e ela me escolheu e despejou tudo em cima de mim. Eu tenho que ter esse tipo de maturidade. Uma fala coerente gera um ouvido coerente. Ouçam bem, ouçam com atenção, porque tem gente que tropeça na palavra, tem gente que não tem freio na boca. Ora, versículo 3, se pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Quem já andou de cavalo aqui? Quem já andou de cavalo? Ou a cavalo? Então, vocês sabem como é que a gente dirige um cavalo? Com um volante? Com guidão? Não, a gente bota o freio, né? Aquele ferro na boca do cavalo, a corda amarrada de cada lado, e a gente pega aquela corda, que é a rédea, e aí você junta a rédea aqui, ó, aí sobra um lacinho de rédea que você faz e bate de um lado do outro assim, né? Já andei cavalo, menino.
E aí você junta aqui, puxou o cavalo, segura, você liberou, ele vai para frente, aí você mete o chute, ele corre. Puxou, ele... Então, o que é que o Tiago está dizendo? Ele está usando aqui uma ilustração, uma figura que a maioria conhece, tanto lá no mundo antigo como hoje em dia. Cavalo faz parte da nossa cultura. Quando a Bíblia fala de cobra, de leão, de ovelha, é difícil para a gente entender, porque não faz parte da nossa cultura, a gente não cria esses bichos. Mas falou de cavalo, agora ficou fácil. A gente entende cavalo. Como é que se dirige um cavalo? Bota um freio na boca dele. Aí o Tiago está dizendo assim, ó, é fácil a gente ser dirigido por Deus. É só deixar Deus botar um freio na nossa boca. Entendeu aí? Viu? É só eu e você sermos, entre aspas, com muito carinho, cavalinhos de Jesus. Deixa ele botar o freio na nossa boca, controlar a nossa língua e usar as rédeas da nossa vida e ele nos conduzir para onde ele quiser. Se for hora de avançar, ele... e a gente avança. Se for hora de frear, ele puxa e a gente freia. Se é para lá, ele é quem comanda. E o Tiago está dizendo, assim como um cavalo é guiado pela boca, o ser humano também guia a sua vida através do que fala. Por isso que precisamos de uma fala coerente. Por quê? Por causa de uma palavra maldada, a gente perde um emprego. Uma palavra maldada, a gente perde um casamento. Uma palavra maldada, ou, vou usar o termo correto, que a junção das duas palavras forma uma outra para chamar a sua atenção. Eu vou ser mais didático. Uma palavra mal dita. Separado, tá bom? Uma palavra mal dita. Uma palavra mal dita é uma palavra maldita. E uma palavra maldita destrói um casamento, destrói um emprego, destrói uma profissão, destrói uma vida, destrói um filho, destrói uma mãe, destrói as pessoas, destrói relacionamentos, destrói às vezes uma carreira. Agora, há pouco tempo atrás, eu estava vendo algumas notícias e vi, acho que foi no final do ano, a turma que acompanha mais esporte aí vai entender do que eu estou falando. Eu não quero citar nome nem nada para não, né? Mas um jogador de futebol, que era comentarista de uma grande emissora, no calor da emoção, falou um negócio lá sobre uma determinada atitude de dirigentes de futebol envolvendo repórteres. Foi demitido. Foi demitido, perdeu o emprego. Ganhava bem, é um ex-atleta, ou seja, não vai conseguir mais jogar, não vai conseguir mais viver do esporte, porque já passou da idade, cheio de lesões, está acima do peso. Poderia ter uma carreira como repórter, como comentarista, na maior emissora de televisão do país, bem contratado, com prestígio, com moral. Aí o cara se empolgou, o programa ao vivo, não dá para cortar, o cara blá, conversou fiado, foi demitido. Às vezes a gente também é demitido. A gente é demitido de um relacionamento, quando a gente dá uma palavra maldita, e a pessoa que ouviu demite a gente, fala, não quero mais essa pessoa como meu amigo. Às vezes a gente é demitido na criação de um filho, a gente dá uma palavra maldita para um filho, o filho trava com aquilo e fala, não quero mais essa pessoa como mãe ou como pai. Às vezes a gente dá uma palavra maldita para um aluno, e aí ele fala, não quero mais essa pessoa como meu professor, e se trava. E palavras malditas vão estragando
a nossa vida em todos os sentidos. Por isso que a gente precisa de uma fala coerente, para que a gente use a nossa boca para trazer saúde, para trazer benefícios, e não o contrário. Vede também, aí agora ele usa uma outra figura. Talvez a pessoa que está lendo a carta nunca andou a cavalo, não entende de cavalos, então ele fala, vou usar uma outra figura. Se a pessoa não entende de cavalo, talvez entenda de navios. Aí ele diz assim, ó, veja também os navios, que embora sejam grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Precisamos entender aqui, o que é leme? Leme é uma espécie de braço, não sei como é que é o nome, uma peça que fica lá no como é que chama? É a popa e a popa, né? A proa é a parte da frente, na popa do navio, a parte de trás, no rabo do navio, gente. Uma peça assim, ó, tá. E aí o timão, que é uma roda cheia de pedacinho de pau, assim que o cara gira aquilo, né? Aquilo é o timão. O cara que fica ali dirigindo, aquilo é o timoneiro, o cara que mexe no timão. Então o Tiago está dizendo assim, ó, o navio pode ter o tamanho que for, interessa o tamanho do navio. Quando o timoneiro vira aqui, o leme vira lá atrás. E aí o navio que está andando para frente, se o leme faz assim, ó, ele vira para cá. Se o leme faz assim, ele vira para lá. Ele é comandado pelo leme, e o leme é comandado pelo timoneiro. Aí o Tiago está dizendo assim, ó, olha o tamanhozinho do timão. É uma rodinha que o cara fica ali fazendo assim, ó, levinho, levinho. E o leme lá atrás, uma peça. E o navio pode ter o tamanho que for, ele vai obedecer e vai virar para onde o timoneiro quer. Aí ele diz, assim também, versículo 5, a língua é um pequeno membro, tamanho da língua, gente. Tem gente que tem uma língua maior, né? Convenhamos. Convenhamos. Duas ilustrações. Primeiro, uma irmã conversando com a outra falou assim, ei menina, o seu vestido está muito curto, hein? Aí ela falou, é? E eu nem estou conseguindo ver o tamanho do seu. Por quê? Porque sua língua está tampando. Aí eu fui pregar no Maranhão, ano passado, e no meio de uma mensagem lá, numa ilustração, eu falei, porque tem gente que quando morrer, vai precisar de 2 caixão, um para levar o corpo e o outro para levar a língua. Aí o povo, beleza, mas eu senti que eles eu fiquei assim, será que eles não entenderam a ilustração? Ou será que, porque é tão distante, né, Maranhão, é quase um outro país, é outra cultura, é um outro vocabulário. Eu falei, gente, será que essa ilustração não funcionou aqui? Porque um grupinho assim fez, mas não deram muita ênfase à ilustração, né? Fiquei na minha. Terminou o culto, eu lá na porta, despedindo dos irmãos e tal. Veio um irmão e falou assim, pastorzão, que palavra boa e tal. Pastor, aquela hora que o senhor falou o negócio da língua lá, do caixão, o povo não riu muito, não deu muita moral, porque aqui a gente fala esse ditado diferente. Eu falei, irmão? Então me ensina, que eu preciso aprender. Ele falou, aqui é o seguinte, pastor, aqui atrás passa um trilho de trem, que é da Vale, e que vai buscar minério lá em Carajás, que traz minério lá de Carajás, para botar no porto aqui e mandar. A Vale opera aqui em São Luís, faz as pelotas lá, sei lá o que, e bota e tal. Então, tem um trem aqui, pastor, que tem 6 quilômetros de trem. Um vagão atrás do outro. 6 quilômetros de trem, que vai buscar o minério. Aí aqui a gente diz assim, ó, fulano quando morrer,
O corpo vai no caixão, a língua vai no trem da Vale. Falei, nossa, Deus, irmão, então é pior do que nós lá, ué. Lá só um caixão resolve, aqui tem que ter um trem de 6 quilômetros. Né? Mas é ou não é verdade? Tem gente que tem a língua grande, aí o Tiago está dizendo, gente, olha o tamanhozinho da língua. Olha o tamanho do corpo. Olha o tamanho de sua língua em relação ao tamanho de seu corpo. Perceba, Tiago está dizendo, tenha consciência que assim como o leme é bem menor do que o navio, mas é ele quem comanda a direção, também a sua língua, mesmo sendo bem menor do que você, é ele, esse membrozinho, que vai direcionar a sua vida. Se você usar bem, se você usar de forma coerente, vai te levar num rumo bom. Se você usar mal, vai te levar para lugares ruins. É assim. É assim. E tem gente que é linguarudo mesmo. Uma vez nós estávamos numa reunião, culto, não sei, nem sei como é que eu falo mais. Estávamos lá, juntos, orando, os crentes. E aí, vamos orar. E aí, demos as mãos. E aí, alguma coisa aconteceu, eu não me lembro, eu acho que foi um inseto. Um negócio assim, né? Porque quando a gente está orando, acontece de tudo. Né? E a gente que ora constantemente, estou dizendo que eu oro mais do que você, é porque o meu ofício, o meu ministério exige. Né, em cada visita eu oro, em cada encontro, pastor ora por mim, a gente ora, então é exigido mais de nós. E aí, acontece de tudo, tem várias histórias, e nessa ocasião foi muito engraçado. Depois que nós terminamos, um menininho, pré-adolescente, correu até mim e falou assim, ei pastor, o seu bem estava de olho aberto na hora da oração, hein? Eu falei, e como é que você viu? Como é que você viu, menino? Você também estava de olho aberto, seu vagabundo. Cria vergonha nessa cara? Vai cuidar da sua vida? Ué. Tem gente que é tenso, velho. Tem gente que é tenso. Tenso. Uma vez nós estávamos reformando aqui, a parte aqui de baixo, estávamos mexendo nos muros. Eu me senti até o Neemias, liderando o povo na reconstrução do muro, e a gente estava lixando, e pintando, e trabalhando, né Paulo? Eu, Paulo Assis, na época o irmão Elton, alguns irmãos preciosos, não lembro se Josias estava também, a gente veio para cá num sábado de manhã, meio nublado, meio chuvoso, e pintar muro, e lixar grade, muro e tal, o muro ele era da mesma cor do templo, essa cor mais clarinha, e estava bem sujo, então vamos pintar logo de marrom, que aí disfarça a sujeira, e fica tudo marrom e tal, e compra tinta, e vai, e busca, e eu vim cedo para a igreja, fui o primeiro a chegar, e busca ferramenta, e material, e pega daqui, e pega dali, e lixa, e paramos para comer o macarrão que as irmãs fizeram, delicioso, e voltamos a trabalhar, trabalhando, aí choveu, não deu para terminar, e aí ficamos de terminar durante a semana, o corre, e era aniversário da igreja. Eu tinha chegado em maio, era setembro, aniversário de 22 anos da igreja. E a programação iria começar na quinta-feira naquele ano. Era aniversário na quinta, sexta, sábado e domingo, 4 dias de festa. E eu fiquei aqui com uma turma até na quinta-feira, 6 horas da tarde, terminando o muro, cortando grama, aparando árvore, e coordenando, e comandando, e limpando. A cada aniversário a gente dá uma rajada de mutirão aqui, e a coisa vai, né? Então foi o primeiro, e eu estava chegando, e o povo animado, né? E vamos fazer. Eu saí daqui 6 e pouca da tarde, todo aniversário é isso. O último agora foi a mesma coisa, todo ano eu falo, não vou fazer mais isso. Aí chega no ano seguinte, a mesma coisa. Aí eu saí correndo e fui em casa, que a gente ia receber uma banda de fora, um coral de fora, um pastor de fora. Eu corri em casa, aliás, minto, eu nem morava aqui, eu corri na casa de alguém que eu estava, não sei se foi daqui da Rosana, da Rosa, alguém aqui de próximo.
eu corri para tomar um banho, botar minha roupa rápido e voltar para a igreja, para ficar ali na porta e receber o pessoal. Eu falei, no máximo 7 horas eu tenho que estar ali, porque o culto é 7h30. E aí eu trabalhei vários dias e estava morto. Tomei um banho correndo e voltei. Gente, no que eu estava voltando para a porta da igreja, depois disso tudo que eu já te expliquei, houve um problema lá no banheiro, no chuveiro, alguma coisa que atrasou o meu banho. E eu cheguei, era 7h10. O culto começava às 7h30, portanto, eu ainda estava 20 minutos adiantado. Porém, eu gosto de chegar meia hora de antecedência. Para o meu padrão, eu estava 10 minutos atrasado, mas para o horário do culto, eu estava 20 minutos adiantado. E aí eu vim, porque como no meu padrão eu estava atrasado, eu vim meio que correndo, com um passo bem acelerado. E numa dessas esquinas aqui, que eu não vou apontar qual é, senão você pode deduzir, eu trombei com uma irmã, vindo para a igreja para cultuar o Senhor, aleluia. E a irmã, vendo a minha pressa, fez o favor de bater no relógio e dizer assim, ê pastor, atrasado, hein? Você ri que não foi com você, né? Ô gente, nessas horas eu vou te falar. Respira. Segura na mão de Deus. Que a vontade era pegar um pincel, uma ferramenta daquela e... Olha aqui por que eu estou atrasado. Então, queridos, o Tiago está dizendo, muito cuidado com a língua, porque às vezes para você é uma brincadeira, para o outro é uma ferida que se abre. Muito cuidado, muito cuidado. A língua, versículo 6, também é um fogo. A língua é fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade, colocado entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Então o Tiago está dizendo, gente, vigia, cuidado com o que vocês falam, tenham uma fala coerente, porque senão vocês podem trazer um inferno a partir do que vocês falam. Situação que está um céu, uma paz, uma bênção, de repente vira um inferno. Por quê? Por causa de uma palavra mal dita. Pois toda espécie, versículo 7, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Aí ele está dizendo, qualquer animal, por mais forte que seja, por mais ágil que seja, por mais selvagem, e o ser humano consegue domar qualquer bicho. A gente doma leão, a gente doma cobra, a gente bota no zoológico, nós damos um jeito. Aí ele diz no 8, mas a língua, nenhum homem consegue domar a língua. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Veneno de cobra, peçonha é veneno de cobra. Eu não sei você, mas com os olhos espirituais, às vezes eu consigo ver pessoas falando, menina, você viu que com os olhos espirituais, eu vejo o veneno escorrendo aqui no canto da boca, assim, ó. Aí você chega aí, boa noite, rei, tudo bem? É pastor! Dá até uma limpada assim, ó. Você nunca viu, não? Eu vejo direto. Chega a limpar. Que estava escorrendo veneno. E quando é de você? Já aconteceu isso com você? Eu sou pastor, então acontece direto.
Você chegar numa rodinha assim, pã! Era de mim que eu estava falando. Ei, gente! Abraço e beijo a todo mundo e vê só os... A gente faz de bobo. Mas nós estamos vendo, nós estamos sabendo. Aliás, vou dar uma dica. Já dei e vou dar de novo para quem não pegou. Vou dar um conselho para você, tá? De boa, não estou... Normal, de boa. Porque vai acontecer, acontece, de boa. Não tem crise com isso não. Nenhuma. Mas vou te dar uma dica, para evitar constrangimentos, tá bom? Porque eu sou desse jeito. Se eu pegar, eu faço passar vergonha. Eu faço. Eu chego no bolinho e falo, tá falando é o que aí? Como é que é o negócio? Fala comigo aqui, o que está pegando? Não, pastor, não, vocês não são homem não, pô? Já fiz isso aqui embaixo. Desci, peguei a conversa, falei, o que está pegando aqui? Quer falar comigo? Me chama, vamos ali no gabinete ali, ó. Vocês não são homem não? Olha para mim e fala no meu olho, pô. O que é isso? Precisa se reunir aqui? O que é isso aqui? Roda dos escarnecedores? Vocês estão querendo o quê? Pensando o quê da vida? Quer falar de mim? Fala comigo, pô. Vocês querem falar mal de mim? Vocês estão por fora. Eu posso ajudar vocês, eu sei coisas terríveis a meu respeito. Eu posso te dar mais munição do que vocês têm. Você não sabe o que eu penso, você não sabe o que eu faço quando ninguém está olhando, velho. Eu sou muito pior do que você imagina. Você quer falar mal de mim? Eu te ajudo. Então vou dar uma dica para você evitar constrangimento. Quando você for falar mal, não é só de mim não, de qualquer homem ou mulher de Deus. Não precisa nem ser pastor de cargo, de ofício, porque tem gente que é homem e mulher de Deus, que faz a obra de Deus, que é discípulo, portanto faz discípulos. Essa pessoa geralmente tem um estilo de vida que incomoda o inferno e ele se levanta e na maioria das vezes se manifesta através das línguas peçonhentas. Então vai aí um conselho. Você vai falar mal de um homem ou de uma mulher de Deus? Não precisa nem ser pastor não. Vai falar? Certifique-se. Certifique-se primeiro se aquela pessoa para quem você está falando não houve anteriormente uma ação daquele que você está falando mal que beneficiou aquela pessoa. Vou traduzir. Se você vai falar mal do pastor para uma pessoa, certifique-se de que aquela pessoa nunca foi ajudada pelo pastor. Porque se foi, ela tem uma dívida de gratidão com o pastor, e você não sabe, e a igreja não sabe, porque pastor, se for sério, não anda anunciando aos quatro cantos e aos quatro ventos, as ajudas que faz para as pessoas, os conselhos que dá no gabinete, as visitas, as orações, as curas, as reconciliações de casamentos que acontecem, ninguém fica sabendo disso, gente. Aí o idiota, o tolo, o nonsense, o cara não tem noção de viver, ele é um completo idiota. Ele acha que o que ele vê de errado no pastor, está todo mundo vendo, é só ele que viu. E ele acha que se o pastor não fez nada de bom para ele, porque geralmente não fez mesmo, porque o crítico ele não se aproxima. Porque na verdade, gente, o Freud já explicou há muito tempo, quando o Pedro fala do Paulo, ele fala mais do Pedro do que do Paulo. Traduzindo, quando eu falo mal de alguém, na verdade eu estou falando mais dos meus defeitos do que do outro. Uma pessoa que aponta adultério em todo mundo, você pode saber e esperar para marcar o tempo, é um adúltero. Uma pessoa que aponta, fulano é mentiroso, Beltrano é mentiroso, pode esperar, a mentira vai aparecer. Ciclano é falso, Beltrano é duas caras, na verdade está falando dele, porque ele projeta no outro um defeito que é dele. Então, o cara viu um defeito lá no pastor, e ele pensa assim, porque ele é tolo. Se ele fosse sábio, se ele fosse, como disse o Tiago, um homem perfeito, maduro, amadurecido, ele saberia que a gente só deve usar a língua para o que é bom. Que a língua nos domina, então que nos domine para o que é certo. Então ele já demonstra, pela forma que ele usa a língua, ele já demonstra que é imaturo, que é infantil, que não tem sabedoria. Aí ele olha, e 2 erros ele comete.
Primeiro, ele acha que o que ele vê de defeito, porque às vezes é o que ele vê, nem é defeito de fato, né? Porque tem gente que olha isso aqui e fala assim, ó, tem um defeito nesse teclado, esse teclado é Roland, porque eu gosto mais do Yamaha. Por que não botou um teclado Yamaha? Esse Roland não presta, o Roland está errado. Não, querido, essa é a sua opinião, é o seu gosto. Quer dizer que está errado? Não, é. Que é isso? Tem gente que é assim, usa de suas preferências para apontar como se fossem outros defeitos. O cara prefere o Yamaha, beleza, velho. Mas o daqui é Roland. Mas não é porque é Roland que está errado. É diferente do Yamaha, mas não é pior, nem é melhor, e nem está errado. É Roland, é o que deu para comprar, é o que a igreja ganhou, sei lá qual é a história desse Roland, é Roland, amém. Então o cara pensa assim, ó, eu não gosto de Roland, aí ele comete esse erro. Vai pegando aí, é uma dica, é um conselho, é uma instrução, é um ensinamento, vai pegando, pra você não cair nesse mesmo erro. E também ensinar os outros. Aí o cara pensa assim, ó, eu não gosto de Roland. Aí ele olha para todo mundo e fala assim, ninguém gosta de Roland. Não, é um negócio dele, mas ele projeta nos outros. Aí ele encosta no outro e fala assim, aí, Roland, Roland, teclado Roland. Você, desculpe a expressão, está cagando e andando para a marca de teclado. Você nem reparou que tinha teclado, quanto menos que era Roland. Mas para não ser mal educado com a pessoa, você fala, Roland, o que tem? Entendeu? Porque a vontade era olhar e falar, caguei que é Roland, velho, vamos adorar a Deus, oh, aleluia, aleluia. A verdade é essa, mas para a gente não ser mal educado, para a gente não constranger a pessoa, para a gente não, né? Aí a gente olha e fala, Roland, né? Roland. Aí o idiotão, porque você não quis ser mal educado com ele, ele pensa, ó, já arrumei um pro meu time, o time contra Roland. Ó, tá vendo? Ele não discordou de mim, tá do meu lado. Não, não tá não, Zé. É só para não te constranger. Aí ele fala, já tem 2 no time contra o Roland. Aí ele vai, olha um terceiro e já vem cá comigo. Ó, eu e o fulano. Aí já joga na sua conta, porque é assim que o miserável faz. Joga na sua conta. Eu e o fulano estávamos olhando o teclado e a gente estava vendo que aquele teclado é Roland. E você sabe, aí já começa a jogar na conta do terceiro, que Roland é muito pior do que Yamaha. Por que essa igreja não tem um teclado Yamaha? Aí o terceiro, olha para você, olha para o idiota, fica constrangido, e para não ser mal educado, fala, né gente, Roland, né? Entende nada de teclado, entende nada de nada, mas para não ser mal educado fica, né? Roland, né gente? Aí o idiota pensa, já somos 3. E aí ele vai propagando a ideia contrária ao Roland, e ele acha, na tolice imatura e infantil da mente dele, que ele está crescendo na igreja o time contra Roland. Ele acha. Mas na verdade está todo mundo com o pé atrás assim, o que esse cara está querendo com essa conversa de Roland, gente? Eu não quero ser mal educado com ele, mas eu não estou entendendo onde ele quer chegar com isso, eu nunca reparei desse negócio de Roland. Aí fica todo mundo assim, entre os dentes, se entreolhando, tipo, esse cara quer chegar onde com isso? Eu não quero nem saber de Roland. E ele vai achando que o time está crescendo, e nós vamos tirar esse Roland e vamos botar um Yamaha, porque o Yamaha que é de Deus. Aí ele traz o assunto para a Assembleia. Glória a Deus que isso aqui não acontece mais. Louvado seja Deus! Aleluia! Mas às vezes acontece em outros ambientes, ou pode acontecer de uma outra maneira. Eu estou só ilustrando. Aí o que acontece geralmente? O cara traz o assunto para a Assembleia, como já aconteceu muito isso. O cara traz o assunto e pensa assim, vamos votar. Aí ele vai para a reunião de obreiro, compra a briga, aí chega na reunião de obreiro, ele joga o assunto, mesma situação, fica todo mundo constrangido. Roland, mas a pessoa complicada, já viu quando você fala assim, não discorda não, que ele é complicado, todo mundo sabe que ele é complicado, todo mundo sabe que é um idiota, um tolo, que fica reparando em marca de teclado. Isso não vai levar ninguém para o céu, não vai mudar a vida e a eternidade de ninguém. Mas ele garrou com aquilo. Garrou.
A galera que está rindo está lembrando, entendeu? Está entendendo, está pegando aí. O sinal está chegando. Aí o pessoal na reunião de obreiro, para não constranger, bater de frente e gerar uma celeuma, fala, tá, tudo bem, vamos levar o assunto. Ele é complicado, leva o assunto, ele é complicado. Aí vem um assunto para a Assembleia. Aí, se o presidente da Assembleia for sagaz, ele entende a situação e diz assim, irmãos, temos aqui um assunto, que é a questão da votação da marca do teclado. Foi trazido aqui um assunto de que a marca Roland pode estar contrária à vontade de Deus. Então há aqui uma proposta para a substituição do teclado Roland por um teclado Yamaha. Esse assunto já foi dirimido na reunião de obreiros, o Ministério de Patrimônio já deu um parecer, e nós vamos fazer agora uma votação, mas para evitar constrangimentos, a votação será secreta. Então você vai receber aí agora uma cédula, onde você vai votar se você quer que o teclado Roland permaneça na igreja, ou se você deseja que o Roland seja substituído por Yamaha. Como a votação é secreta, ninguém fica constrangido. Aí o povo olha para a cédula e diz assim, eu sei lá de Roland e Yamaha, fica esse Roland aí mesmo, está fazendo mal para ninguém, tadinho. Aí o povo chama no, fica Roland, fica Roland, fica o Roland, fica o Roland. Aí o presidente vai e conta os votos. Aí o Roland ganhou de lavada. Aí o idiota levanta e fala, esse povo é muito complicado. Esse povo é tudo falso. Porque eles me fizeram levar o assunto que não podia ter o Roland, a gente fez o que fez, brigou o que brigou, e para trazer o assunto, e agora todo mundo dá no pé e vota a favor do Roland, eu não fico mais nessa igreja. É um idiota. Um tolo, só estava na cabeça dele o tempo inteiro, e ele achou que estava todo mundo com ele. Aí teve uns 4 votos favoráveis ao Yamaha, da esposa dele, do melhor amigo dele, e da esposa do melhor amigo dele, para dar uma moral para ele, deram um votinho, que geralmente é assim que acontece. Então se você vai falar mal de alguém, está orientando a Escritura. Certifique-se de que isso é de fato algo que vai edificar a igreja, prejudicar a igreja, alterar a eternidade de alguém, alguma coisa que seja realmente relevante e coerente, porque às vezes a gente pega as doideiras da nossa cabeça, projeta nos outros como defeito, convence as pessoas ao nosso redor de que nós estamos certos e queremos arrumar uma confusão por causa daquilo. E é um negócio que só está na nossa mente. Então você vai falar mal de alguém ou de alguma coisa? Primeiro, certifique-se de que aquilo não é coisa da sua cabeça. Não é um gosto pessoal seu. Não é algo que você agarrou com aquilo. Mas a maioria está nem ligando para aquilo. Segundo, se você vai falar mal de uma pessoa, certifique-se de que essa pessoa nunca fez nada para beneficiar aqueles a quem você está falando mal dela. Porque geralmente o que acontece? Aí agora história número 2. O cara chega para uma pessoa, tá bom? Eu sou o idiota, o tolo, o insensato. Vamos usar uma linguagem bíblica para ficar mais santo, né? Insensato. É idiota, mesma coisa. Um é grego, o outro é latim. Aí, eu sou o insensato, o tolo. E o púlpito é a pessoa para quem eu vou falar mal, tá bom? A pessoa aqui chama púlpito. E eu vou falar mal da parede, tá bom? Quem está entendendo diz amém. Estou encerrando já.
Aí eu chego pro púlpito e digo assim: ei, púlpito, beleza, meu brother, porque aí agora eu preciso ganhar, né? Meu brother, fala flamenguista, vascaíno, gente boa, você é meu, mora no meu coração, e nananana. O cara já olha e fala assim: vai pedir dinheiro emprestado. Tá lambendo muito, não é possível que isso é à toa. Então o cara já, rapaz, assim, não é falando mal não, começou com isso, pode saber. Falando mal não, assim, porque você sabe, né, eu gosto das coisas certinhas. Gosto das coisas certinhas, né? E assim, estou falando, mas é no sentido assim de ajudar, né? Da gente prevenir um problema, aí fala bonito, coça a garganta. Mas aqui, não sei se você já reparou, rapaz, mas aquela parede é muito parada. Aquela parede é muito parada. Muito parada. Olha lá, você nunca reparou não que ela é muito parada? Ela podia, né, se mexer, encolher um pouco mais, esticar um pouco mais. Por que essa parede, ô púlpito, você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando assim, porque eu quero o bem da igreja. Essa parede podia vir até aqui, cara. Olha só, púlpito, se essa parede vem até aqui, essa outra vem até aqui, ela se encontra no meio e fecha. Olha que bênção. Só que o púlpito, quando termina o culto, ou quando as pessoas vão cantar, quando as pessoas vão dançar, quando as pessoas vão usar esse espaço onde o púlpito fica na hora da mensagem, ele está escondido atrás da parede. Então a parede ajuda o púlpito a se guardar, a se esconder na hora do culto. Aí o púlpito sai de trás da parede, valeu parede, estamos juntos, obrigado por ter me escondido, e vem aqui para ser usado na mensagem. Ou seja, o púlpito tem uma dívida de gratidão com a parede, porque todos os cultos a parede guarda e esconde ele. O idiota, que sou eu sou um idiota, um completo idiota. E eu acho, porque eu não sou púlpito, eu não me escondo atrás da parede, a parede não me guarda, então eu acho que se a parede não faz nada para mim, ela não faz nada para ninguém. Então, púlpito, nós temos que resolver esse negócio dessa parede, ou essa parede sai do lugar, ou a gente vai ter que tirar ela daí, porque ela está muito parada. Aí o púlpito, se for um outro idiota, é isso mesmo, porque essa parede, eu fico lá atrás, escondido atrás dela, e ela me esconde, e eu que precisava aparecer mais, porque eu sou o púlpito, eu que apoio a Bíblia, eu que sou usado para pregação, e essa parede fica me escondendo. Você está certo mesmo, nós temos que arrancar essa parede aí. É porque o púlpito é um outro idiota, porque quando o idiota encontra o outro, a quadrilha está formada. Mas se o púlpito é um cara que tem uma fala coerente, ele já leu o Tiago e ele aprendeu que uma fala coerente gera um ouvido coerente. Toda fofoca morre num ouvido sábio. E aí, o púlpito é crente, o púlpito leu o Tiago, ouviu todas as mensagens, meditou no pequeno grupo, ele está coerente agora. Aí ele ouve o idiota e diz assim: não, cara, vamos deixar isso para lá, mexer com isso não, negócio de mexer com parede, isso dá trabalho, cara. Parede, vai mexer na parede, isso sobe um poeirão, isso dá uma mão de obra, e gasta dinheiro que a gente nem tem, cara. Eu entendo o seu lado, porque ele está sábio, entendeu? Coerente. Eu sou seu amigo, a gente torce para o mesmo time, a gente se conhece há tantos anos, mas deixa esse negócio de parede para lá, cara, mexe com isso não. Vamos orar pela parede, quem sabe Deus não opera o milagre e ela se move. É o melhor que a gente faz. Você vai desgastar a sua vida, desgastar a sua família, desgastar a igreja, por causa de parede. Deixa essa parede quieta aí, cara. Vem cá, vamos fazer um outro negócio aqui, vamos ver um negócio, vamos comer uma carne, vamos jogar uma bola, blá, blá, blá. Esquece esse negócio de parede. Aí o púlpito
Só que, se fala mal dos outros para mim, fala mal de mim para os outros. O tempo vai passar. O idiota, ele entende assim, ó, poxa, o púlpito ficou contra mim, a favor da parede. Aí ele vai e encontra a caixa de som. Aí ele fala, caixa de som, rapaz, tô bolado. Não, assim, eu vou falar com você, não é falando mal não, é só para desabafar. Que eu estou muito ferido, magoado, triste, estou muito triste. Rapaz, aquela parede, sabe a parede? Então, aquela parede, você sabe, o púlpito sabe, todo mundo sabe, aquela parede é muito parada. Você acredita que eu fui falar com o púlpito? Ele ficou do lado da parede contra mim, cara? Nós somos amigos de infância. Eu já emprestei dinheiro para ele. Quando ele você não sabe, você, caixa. Fala até baixinho aqui, porque você sabe, é antiético, né? Não quero dar um mau testemunho. Ai, valeu cada aula de teatro que eu fiz. Caixa, só aqui entre nós. Ele viveu o púlpito, sabe o púlpito? Viveu um problema terrível no casamento dele. Sabia que ele traiu a mulher dele? Fui eu que ajudei ele. Sabia que ele quebrou aquela empresa que ele tinha, que ele fechou e abriu um outro negócio? Ele faliu, sabe quem emprestou dinheiro para ele? Fui eu. Aí o púlpito é convidado para uma festa de casamento. Desavisado, tadinho. Chegou na festa de casamento, quem estava lá na mesa dele, porque a cerimonialista mapeou as mesas e botou 2 famílias junto. Por acaso, caiu 2 famílias na mesma mesa. Família de quem? Da caixa e do púlpito. Aí, numa festa de casamento, entre uma coxinha e outra, a caixa, que não é tão madura, virou e falou assim, empolgado, por causa da festa, do barulho, não percebeu e falou assim, pois é, cara, estou vivendo uma dificuldade no meu casamento, eu sei que você já viveu coisa pior. Isso acontece todos os dias. Vocês aqui não ficam sabendo. Aí o púlpito vira e fala assim, eu vivi coisa pior? Como é que você sabe? Porque o idiota, aquele idiota da camisa do Jordan, ele estava bolado com você. Assim, não quero falar mal, eu sei que vocês são amigos de infância e tudo, tal. Mas assim, ele comentou, ele não falou mal de você. Aí a caixa percebe a besteira que fez, mas agora já era, já falou? Aí tenta consertar, e no que tenta consertar, só vai piorando. Aí o púlpito descobre que o idiota, que é amigo dele de infância, falou mal dele e expôs a vida dele para a caixa. Agora tem um problema. Mas o idiota só fez isso porque ele achou que o púlpito tinha ficado do lado da parede e tinha ficado contra ele. Só que o púlpito nem tinha lado nenhum. O púlpito só foi sábio, maduro, coerente e queria deixar para lá essa história de parede. Por quê? Porque a parede, embora não faça nada para o idiota, faz alguma coisa para ele, porque todo culto, o púlpito se esconde ali atrás da parede. Então o púlpito tinha, quando foi acionado pelo idiota, tinha uma dívida de gratidão com a parede, por ser o instrumento que Deus usa para escondê-lo e guardá-lo ali em todos os cultos. Aí o infantil, o egoísta, o idiota, ele acha que se você quiser apaziguar uma situação, que se você discordar da ideia dele, que se você discordar da opinião dele, você está contra ele. É um idiota. Aliás, ele tem até nome. Na 3ª epístola de João, o João diz que lá na igreja chamava Idiótrefes. Na verdade, o nome do cara é Diótrefes. Mas eu botei esse apelido nele, Idiótrefes, porque ele queria fazer essas coisas na igreja lá. Aí o João escreve e fala, cuidado com esse cara aí, esse cara é perigoso.
Idiotrefes é o nome dele. Ele confunde ideia com pessoa. Eu não posso discordar da ideia dele, que ele acha que eu estou discordando dele. Não é com você o problema, amigo, é com a sua ideia. Você está com a ideia de quebrar a parede não fez nada, ela está quieta ali. E ela me esconde todo... Eu, o púlpito, tenho uma dívida de gratidão com a parede. Aí você quis que eu me unisse a você, seu idiota, para ficar contra e derrubar a parede. Mas não precisa derrubar a parede. Aí você, chateado comigo por uma coisa que só estava na sua cabeça, você foi expor minha vida para a caixa. Aí naquela festa de casamento, sem querer, eu descobri que você expôs minha vida para a caixa. Agora você arrumou um problema comigo, cara. E a parede continua quietinha aqui na dela. Aí o idiota fica mal com o púlpito fica mal com a caixa fica mal com o idiota, eles ficam todos mal entre si, e a parede continua intacta. Ai, meu Deus do céu. Na moral, quem entendeu? É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Pastor, fulano falou isso e aquilo. O senhor não vai fazer nada não? Eu não, me deixa quietinho aqui. Me deixa parado aqui. Eu vou ficar paradinho aqui. Quietinho aqui, paradinho aqui. Deixa eu falar. Sabe por quê? Porque eu vou esperar a próxima festa de casamento. É lá que o pau quebra. Por quê? Pelo simples motivo de que algumas pessoas, não é só pastor não, gente, qualquer pessoa que faça o bem para as outras, entendeu? Se você tem um estilo de vida baseado na palavra de Deus, se você olha para as pessoas como ovelhas desgarradas, que têm necessidades, que precisam de ajuda, que precisam ser discipuladas, se você vai na direção das pessoas para ministrar algo de Deus na vida delas, você vai gerar no coração delas uma dívida de gratidão com você. Fulano foi quem Deus usou para restaurar meu casamento. Beltrano foi quem Deus usou quando eu estava na pior fase da minha vida para bater na minha porta e levar uma cesta básica para mim. Ciclano foi lá em casa, eu estava numa cama, médico nenhum descobriu o que eu tinha. Ciclano botou a mão na minha barriga, orou por mim, no dia seguinte eu fiquei boa e voltei a trabalhar e estou aqui hoje. Aí o idiota vai chegar e falar mal do fulano, do Beltrano e do ciclano, e se esquece, porque ele é um idiota mesmo, que essas pessoas a quem ele está falando mal, e para quem ele está falando mal, pode ter uma dívida de gratidão com essas pessoas. O fulano foi lá no copo, orou pelo copo, e o copo ficou curado. Agora o copo tem uma dívida de gratidão com fulano. Aqui o fulano aqui, ó. Fulano orou pelo copo. Aí o idiota chega agora no fulano e fala assim: menino, você viu esse copo? Viu esse copo como é que ele está vazio? Copo vazio. Serve para quê um copo vazio? Só que ele não percebe que o fulano tem uma dívida de gratidão com o copo. Por quê? Porque foi o copo que Deus usou para abençoar a vida dele. Aí, para não constranger a pessoa que está dando aquela palavra maldita, para não constranger, as pessoas geralmente agem na defensiva e na passividade. Ouvem, é mesmo, pois é, né? Complicado. É assim mesmo, né? Complicado. Pois é, menino. Né? A vida é assim mesmo. Aí a pessoa que está falando fala: está concordando comigo. Está concordando nada.
só não está batendo de frente para não constranger, porque sabe que você é complicado. E aí quando você vira as costas e sai, eu vou lá naquela pessoa de quem você falou mal para mim, porque eu tenho uma dívida de gratidão com ela. E eu sei que aquela pessoa, do mesmo jeito que me ajudou, também estava tentando te ajudar. E você não entendeu e veio falar mal dela para mim. Então eu chego na pessoa e falo assim, cara, olha só, pela dívida de gratidão que eu tenho com você, não quero entrar em detalhes para não criar nenhuma celeuma, mas deixa eu te dar só um toque. Cuidado com a pessoa, tá bom? Cuidado. É o suficiente. Então eu vou te dar uma dica. Você quer falar mal de alguém? Para outro alguém? Para outrem? Existe essa palavra. E eu vou usar para você não confundir as pessoas. Se você quer falar mal de alguém para outrem, certifique-se de que esse alguém nunca ajudou a outrem. Porque senão a outrem vai falar para o alguém para tomar cuidado com você. E aí isso geralmente acontece muito com os pastores, por quê? Por causa do primeiro versículo. Não queiram todos vocês serem mestres, porque o juízo vai ser maior, a cobrança vai ser pior. Então o Tiago está dizendo, se você se levantar na frente para ensinar, o foco vai ser você. Você vai ser bastante criticado, bastante cobrado, bastante pressionado. Se você assumir um ministério, mesma coisa. Se você for líder de alguma coisa, mesma coisa. Então prepare-se, porque vai ser desse jeito. Só que quando a gente está aqui em cima, a gente é alvo de críticas, mas a gente também tem acesso a algumas situações, momentos e pessoas e lugares que a grande maioria não tem. Então assim, você está lá na sua casa, assistindo lá alguma coisa, você está lá na praia, você está caminhando, tomando água de coco, consertando o seu fogão, ensaiando o seu balé, fazendo sua sobrancelha egípcia, sei lá o que você está fazendo, você está lá de boa. E você pensa assim, pastor agora deve estar fazendo nada, né? Passei lá na igreja, ele não estava. Deve estar dormindo. Deve estar dormindo. Aí você imaginou que o pastor estava dormindo. Aí você chega na igreja e fala, menino, que absurdo. Em plena 3 horas da tarde, eu lá ralando, consertando meu fogão, ensaiando meu balé, fazendo minha sobrancelha egípcia. Você acredita que o pastor estava dormindo? Ela criou aquilo na cabeça dela. Aí a pessoa que está ouvindo, vira e fala assim, mas que hora era isso? Mas umas 3 horas da tarde. Aí a pessoa, entendeu como é que funciona, gente? A pessoa vira e pensa assim, 3 horas da tarde o pastor estava lá em casa orando pelo meu filho. Só que ele não postou, ele não divulgou, ninguém ficou sabendo. Mas eu sei. E essa pessoa agora está falando para mim que o pastor estava dormindo? Eu não vou falar para ela que o pastor estava lá em casa, para ela não pensar que eu estou do lado do pastor e contra ela, senão arruma um problema. Eu já contei a história aqui da caixa do púlpito, é problema. Essa pessoa já viveu isso, então ela aprendeu a lição e falou assim, eu não vou defender pastor não, porque senão eu arrumo problema com o cara que está falando mal do pastor. Eu vou ouvir ele quietinho, vou ficar na minha, mas eu sei que o pastor estava lá em casa orando 3 horas da tarde, não estava dormindo não. Eu vou chegar quietinho no pastor aqui, de boa aqui, porque eu estou grato, porque ele orou pelo meu filho, foi uma benção. Depois que ele saiu lá de casa, meu filho melhorou. Então pastor, deixa eu te falar, sabe fulano, então, assim, cuidado, tá pastor? Cuidado. É assim que acontece. Acontece com o pastor, acontece com o líder, acontece com você, acontece lá no seu emprego, acontece na sua escola, acontece na sua família. Você só troca os personagens da história, mas é sempre do mesmo jeito. Por quê? Porque a Bíblia não mente, gente.
A Bíblia não mente. Aí o Tiago diz assim, ó: a língua é um mal irrefreável. Quem pode frear uma língua peçonhenta? É tenso. Você domina um leão, você domina um elefante, mas não domina a língua peçonhenta de uma pessoa maldosa. E aí, para encerrar, ele usa a última metáfora. Ele já usou a metáfora do tropeço, de você tropeçar na língua, então a língua é como se fosse uma pedra na sua vida. Ele já usou a metáfora do cavalo, que assim como você dirige um cavalo pela boca, também dirige-se uma pessoa pela língua. Ele já usou a metáfora do navio, assim como um navio, por maior que seja, é dirigido pelo leme, que é muito menor. Ele já usou a metáfora do fogo. Ele já usou a metáfora dos animais e do veneno de uma cobra. Depois ele vai até usar a metáfora da floresta, porque é assim também. Por maior que seja a floresta, uma pequena fagulha bota fogo em tudo. E às vezes a gente pensa assim, não, é só uma palavrinha, é só uma reclamaçãozinha, é só um detalhezinho. Cuidado, porque se isso for uma fagulha, vai botar fogo na floresta toda. Com ela, disse ele no versículo 9, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. O que é que o Tiago está dizendo? Quando começa o culto, a gente fecha o olhinho, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia! Agora estamos cerrados, com uma oração silenciosa, vamos embora. Opa, menino, você viu? Você viu o que aconteceu? Mas como é que pode o negócio daquele? A mesma língua que acabou de dar glória a Deus, agora está falando mal da outra pessoa. Aí ele faz uma pergunta retórica, que não precisa de resposta, é para gerar uma reflexão. Ele diz assim: pode nascer azeitona de um pé de figo? Aí você fala, lógico que não. Aí ele fala, pode sair uma água amarga de uma fonte de água doce? Aí você fala, não. Aí ele fala, então como que pode uma mesma língua dar glória a Deus de 7h30 até as 9, e depois das 9 está fazendo fofoca e falando mal dos outros? É como se ele estivesse dizendo assim, ó, fecha essa conta aí para mim. Como é que fecha essa conta? Ela acordou e foi até 7h30 falando mal, dando palavras malditas. Aí 7h30 começou o culto, aí ela, oh, aleluia, aleluia, glória, 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 aleluia, aleluia, glória, glória, amém, amém, aleluia, glória. Aí deu 9 horas, 9h30, acabou o culto. Ai, graças a Deus que acabou. Menino, mas você viu o horário que acabou esse culto? Ai, mas o pastor não parava de falar. A mesma língua, velho. Aí é como se o Tiago dissesse, isto é incoerente. Você quer falar mal dos outros? Então fala mal de Deus também. Então faz fofoca de Deus também. Porque decida-se, ou você é amargo ou você é doce. Porque não pode da mesma fonte jorrar água doce e salgada, não tem como. Então como pode da mesma boca sair bênção e maldição? É como se ele dissesse assim, queridos irmãos da Igreja de Jesus Cristo, que se reúnem em qualquer lugar que essa carta for lida no planeta, decide o que vocês querem ser. Vocês querem ser amargo? Então se entreguem à amargura, sejam pelo menos coerentes.
Vocês querem ser doces? Então se entreguem de vez à doçura. Não fiquem uma hora sendo doce, outra hora sendo amargo. Uma hora glória a Deus, outra hora é a fofoca. Uma hora é o amém, outra hora é o não. Aí é incoerente, aí não dá. É como Jesus disse para a igreja de Apocalipse, que agora eu não me lembro qual que é, e eu fico muita raiva quando eu não me lembro. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Pérgamo, eu vou olhar, eu sou teimoso, não gosto de conversar fiado não. Está em Apocalipse, é uma das 7 igrejas, mas eu não estou lembrando qual que é, eu vou só conferir. Você espera uns minutinhos, você não vai morrer não. E se falar mal de mim, você vai ver com Deus. Estou assim agora. Éfeso, conheço tuas obras, não. Esmirna, tribulação, padecer o diabo, não. Pérgamo, habita Satanás, Antipas, Balaão, não. Tiatira, onde foi, Jezabel, tribulação, não. Sardes, vai morrer, portanto guarda, arrepende-te, vestir da vida, não. Filadélfia, diz que é santo e verdadeiro, conheço tuas obras, opa, estamos chegando, negaste o meu nome, e mente, e que vencer, darei o nome da cidade. Laodiceia, conheço tuas obras, a última, miserável. Apocalipse 3, versículo 15, para a igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, sei que você não é frio e nem quente. Quem dera, Jesus falando para a igreja, hein? Para a igreja dele, de Laodiceia. Talvez seja para Guaranhuns também, presta atenção. Conheço as tuas obras, eu sei que vocês andam fazendo nas caladas das noites aí, nos grupinhos de WhatsApp. Que não é frio e nem quente. Quem dera você fosse pelo menos frio ou quente. Assim, porque é morno. Não é quente nem frio, eu vou vomitar você da minha boca. Nossa. O que Jesus está dizendo é o seguinte: você vai beber uma água, ela está quente, você bebe, é uma água quente, ela desce tranquila. Se você tiver com frio, com a dor de garganta, ali uma água quentinha, você, tá. Se a água está gelada, você vai beber água gelada, eu estou com sede, eu estou com calor, a água gelada desce. Agora, uma água morna, ela não é nem uma coisa nem outra. Ela não serve para esquentar se você tiver com frio, e nem serve para te refrescar se você tiver com calor. Ela é o meio termo. Ela não serve para nada. Aí você bota na boca e água morna. Água com a temperatura ambiente. Já bebeu água? Você com a sede bebeu uma água com a temperatura ambiente, assim, meio, né? Você bota assim na boca, aquilo desce, chega a fazer não desce legal. Aí Jesus está usando essa figura e dizendo assim: a igreja de Laodiceia é uma igreja incoerente. Ela não é nem uma coisa, nem outra. Quem dera ela fosse toda fria. Senhor, nós somos o povo gelado, sorveterianos. Vem com a tua presença, ilumina e direciona a nossa vida. Opa, gostei de vocês, legal. Picolé de Jesus. Tamo junto, frio. Ou, Senhor, nós somos as labaredas de fogo. Aleluia, é nós aqui, os quentes. Beleza, é quente, é os canela de fogo. Tamo junto. É coerente. É coerente. É frio? Frio. Sim? Sim. Não? Não. O que passa disso? Procedência maligna. Jesus está dizendo: se vocês fossem frio, beleza. Se vocês fossem quente, beleza. Agora o problema é que vocês são mornos.
Se vocês falassem mal de tudo, de todos, o tempo inteiro, beleza? Você é o cara que fala mal, você é o amargurado, você é o crítico, você é o que vai falar, sai da reta que você fala, mas você fala de tudo. Quando você vai falar de Deus, você fala desse jeito, quando você vai falar mal do irmão, você fala desse jeito, quando você vai falar da sua família, você fala desse jeito, quando você vai falar do governo, você fala desse jeito, quando você vai falar de você mesmo, você fala desse jeito. Você é o amargurado, o crítico, o ácido, sai da reta que quando você fala, o pau quebra para todo lado. Beleza, você é coerente, cara. Ou se você é o doce, que fala doce, e quando você vai falar de você mesmo, você fala de forma tranquila, você vai falar do outro, você fala tranquilo, você vai falar da sua família tranquilo, vai falar do governo, você fala tranquilo, você vai louvar a Deus, você louva, adora tranquilo, você é coerente. O que é que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia? O problema de vocês é que vocês são incoerentes. Vocês agem uma hora de um jeito, outra hora de outro jeito. Quando eu acho que vocês são frios, vocês não são. Quando eu acho que vocês são quentes, vocês não são. Vocês são morno. Ah, não, morno eu vomito. Morno eu não gosto, não. Frio, beleza. Quente, beleza. Morno, vomito. E aí o Tiago está dizendo, o que nós somos, gente? De nós brota algo doce ou amargo? Se for doce, beleza, que seja só doce. Se for amargo, beleza, o amargo não está errado. O Tiago não disse que o amargo está errado. O que ele disse é que às vezes é doce, às vezes é amargo. Isso é que não pode. Incoerência. Incoerência. Aí eu vou falar com os da minha casa, aí eu falo de boa. Aí eu vou falar com os de fora, eu quebro o pau. Ou vice-versa. Eu vou falar com os de fora, eu falo de boa. Eu vou falar com os de dentro, eu quebro o pau. Não, aí é incoerência. Coerência. É o caso daquele menininho que chegou na igreja, chamou o pastor e falou, pastor, tem como meu pai morar aqui na igreja, não? Por quê, meu filho? Porque aqui ele é tão legal. Incoerência. Não pode, gente. Está errado, está errado. Errado. Não dá, não dá. Não dá para termos falas incoerentes. Somos servos de Deus, somos adoradores de Deus. Então o que é que vai sair da nossa boca? Tudo que estiver de acordo com a palavra e a vontade de Deus, para edificar, para consolar, para confrontar, mas seremos o povo da luz, o povo da verdade, o povo da sinceridade, o povo da coerência. Todo mundo erra, disse o Tiago. O que a gente não pode é ficar errando a vida inteira nas mesmas coisas. Tem que crescer, tem que subir o degrau, tem que se tornar homem perfeito, que não tropeça em palavras. Tem que melhorar isso, gente. Tem que melhorar isso. Precisamos cuidar da nossa língua. Cuidar da nossa língua. Porque o que a gente fala tem poder para construir e também para destruir. Alguém já disse, não me lembro agora o nome, a essa altura do campeonato, cuide. Quase lembrei o nome, acho que é uma mulher. Ou é um estadista. Ele disse assim, ou ela, sei lá. Alguém pode pesquisar depois e me mandar no WhatsApp. Cuide para que o seu silêncio não seja pior do que as suas palavras. Ou seja, tem nada de bom para falar? Fica quietinho. Fica quietinho, que é melhor.
Porque já dizia um outro sábio: o calado se passa por sábio. A pessoa está sempre na dela ali, ó. O pau está quebrando, o povo está discutindo, e não sei o que, não, porque assim está certo, assim que está errado, ele está só ali assim, ó. E aí, fulano, o que você acha? Eu estou observando aqui, eu estou ouvindo atentamente, e olha, queria dizer-lhes que, diante da calorosa discussão, não concordo, nem discordo, muito pelo contrário. Nossa, como ele é sábio, né? Ele não falou nada. Ele não falou nada. Mas ele, de quieto, sem opinar, passou por sábio. Você tem na sua convivência, certamente, pessoas caladas, que você acha que pelo fato delas serem caladas, elas são mais sábias que você. Não, eu vou procurar fulano, porque fulano é uma pessoa sábia, centrada, né? Uma pessoa na dela, tranquila, você vê que ela não, né? Nunca está falando mal de ninguém, nunca está envolvida em fofoca, é uma pessoa, só porque ela é calada, ela já virou sábia, já virou madura, só de fechar a boca. Olha que bênção. Ó. Há um tempo atrás eu orientava uma pessoa, e a pessoa tinha um problema sério com a fala, não conseguia controlar, e a pessoa, nem foi eu, depois eu fiquei com raiva, eu brinquei até com a pessoa, falei, pô, fiquei com raiva dessa ideia sua. Por quê, pastor? Eu queria que tivesse sido minha ideia, para eu contar depois, olha que ideia genial que eu tive, pá, a gente é besta, né? Sabe qual é a ideia? Genial, genial. Não falo o nome nem de onde é, porque não tem autorização, seria antiético. Orientei, falei, orientei, oramos, e ela foi fazendo exercícios para conseguir controlar a língua, que ela era incontrolável. Aí um dia, participei de algo junto com essa pessoa, e eu reparei que ela, no caso a pessoa, pode ser homem, pode ser mulher, estou falando de forma genérica, ficou quieta. E aí eu cheguei depois e falei, ei, você conseguiu, hein? Eu contei no relógio, mais de 1 hora, você teve oportunidade de falar, e você não fez nada, está de parabéns, como é que você conseguiu? Aí ela pegou o celular, ela, a pessoa. Aqui, pastor, meu segredo. Aí o que é? Aí eu olhei, tinha vários despertadores. Vários. Uns 30 despertador. De 5 em 5 minutos, o telefone vibrava, e o título do despertador era, cala a boca. Cala a boca, ok. Desarmava e 5 minutos, cala a boca, ok, pronto, resolveu. Aí encontrei depois de um tempo, pastor, estou gostando desse negócio de ficar quieto. Uma pessoa me procurou e falou, não, quero me aconselhar com você, quero me abrir com você, porque você é uma pessoa madura, uma pessoa sábia, eu tenho certeza que você não vai espalhar para ninguém, porque você é uma pessoa equilibrada. Falei, glória a Deus, é isso aí, ó. Isso aí. Então, meus irmãos, o pau quebrou ali no relógio, eu não estou nem aí, porque abril é hora da faxina. Daqui a pouco vem maio, é mês da família, aí a coisa, beleza, domingo é Páscoa, nós vamos divertir, glória a Deus, chocolate, amém. Amanhã é feriado, sábado feriado, nós vamos curtir. Então, agora, o que nós precisamos sair daqui é com essa consciência, em nome de Jesus. Quem está comigo? Uma fala coerente. É doce? Doce. É salgado? Salgado. É amargo? Amargo.
É azedo? Azedo. Seja coerente, não mistura as bolas. O que você é aqui dentro, seja lá fora. O que você é no seu quarto, seja na cozinha. O que você é na cozinha, seja no seu trabalho. O que você é no seu secreto, seja no púlpito. Seja coerente, porque como nós vimos da boca do nosso Senhor e Salvador, o nosso Mestre, Ele não gosta de quem é morno. Ele vomita da boca dele, tem nojo de quem está em cima do muro. Então tomemos nesta noite, tomemos uma decisão. Ah, pastor, precisava ir até 10 horas para falar tudo isso? Não sei, quando eu subo aqui, eu me entrego nas mãos de Deus, eu quero o que é Ele que está conduzindo isso aqui. Não sei se você reparou no meu pé, eu estou com tênis aqui de basquete. Por debaixo dessa calça aqui tem uma lycra, um short, eu estava preparado para ir treinar, o treino começou às 9 lá, eu perdi o treino para estar aqui também, não é só você que está perdendo não, novela, seja lá o que você ia fazer depois, janta, eu estou aqui me sacrificando também, você faz favor de respeitar? Agora, o que nós precisamos, em nome de Jesus, eu quero crer que eu não perdi esse treino hoje à toa não, gente. É porque Deus queria que a gente se conscientizasse disso. Precisamos dominar a nossa língua. Se é para usar, que seja para abençoar. Vamos fazer um pacto com a Bíblia, com Jesus, com a igreja, com a mensagem que foi pregada. Não vamos usar nossa língua para amaldiçoar ninguém, para maldizer ninguém e nada. Deixa o Roland ser Roland, deixa a parede ser parede. Ou você não é crente, ou você não crê que Deus está no governo e no controle de todas as coisas. Deus cuidará do Roland e da parede. Deus não precisa da nossa ajuda para fazer fofoca, para tirar o Roland e quebrar a parede. Não precisa. Ele dá conta de fazer isso sozinho. Você sabia que Ele fez todo o universo e esse planeta todo, com tudo que existe, em 6 dias? Você não sabia não? Que Ele fez o universo com a palavra de sua boca, haja, e ouve. Você acha que Ele não vai dar conta de Roland e de parede, gente? Ah, mas eu tenho que fazer isso porque Deus não permite um negócio daquele. Então deixa Deus tirar, então deixa Deus fazer, então deixa Deus cuidar. A igreja é dele, o povo é dele, as coisas são dele, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Deixa Deus ser Deus, meu irmão, na sua vida e na vida do outro. Ah, eu vou falar mal do outro para ajudar Deus a tirar o outro, porque o outro está errado. Não, não se justifica um erro com o outro. Já falei aqui de um livro. Vou falar de novo, porque quem quiser o livro eu mando pelo WhatsApp, em PDF. Já peguei o livro em PDF para passar para quem quiser. Não estou vendendo, não tem crime nenhum nisso. Está disponível lá na internet, eu baixei, joguei no meu celular e passo pelo WhatsApp para você ler. Não estamos fazendo comércio, não é pirataria, não tem nada disso. Então, eu citei aqui já numa mensagem, se eu não me engano foi na do relacionamento coerente, ou do relacionamento coerente, não, da prática coerente, primeiro domingo do mês. Eu citei o livro do Tozer, A.W. Tozer, 5 votos para obter poder espiritual. O primeiro voto é: trate seriamente com o pecado. Impossível ter uma prática coerente e não tratar seriamente com o pecado. Não sei se é o segundo, mas tem um outro voto lá nesse livro, são 5 votos. Se eu não me engano trate seriamente com o pecado. Aí o segundo, que tem tudo a ver com a mensagem de hoje, não passe adiante algo que prejudique alguém. Talvez eu não vou acertar a ordem dos capítulos, cada capítulo é um voto, é um livrinho,
na editora mesmo, ele de papel, ele é desse tamanhozinho assim, ele cabe no bolso, é um livrinho de bolso. Mas vou te falar, da mesma forma que a língua é pequena e tem um poder enorme, esse livrinho é pequeno, mas que paulada, é um bang de Deus mesmo, o negócio, pede para mim lá no WhatsApp, eu te mando, por favor, leia esse livro, trate seriamente com o pecado, não passe adiante algo que prejudique alguém. Eu vou falar isso aqui, pode prejudicar alguém? Talvez pode, então não vou mais falar. Era o voto que o Tozer, 5 votos para obter poder espiritual. E todos os votos falam de coerência, para que você seja espiritualmente mais saudável, mais robusto, na sua espiritualidade, na sua fé. Trate seriamente com o pecado, não passe adiante algo que prejudique alguém, não aceite qualquer glória, não aceite nenhuma glória, toda glória é de Deus. Não seja dono de coisa alguma, você não é dono de nada, você é mordomo, você cuida das coisas que Deus te confiou aos seus cuidados, mas tudo é dele, pertence a ele e tem que ser usado para a glória dele. E não se defenda, ou nunca se defenda. Esses 5 votos. Trate seriamente com o pecado, não passe adiante algo que prejudique alguém, não seja dono de coisa alguma, não aceite nenhuma glória e não se defenda. Não se defenda. Ele pega a vida de Jesus, Isaías 53, como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Jesus estava na cruz, e os caras estavam batendo nele, furando ele, dando vinagre para ele beber ao invés de água, maltratando e humilhando ele. E ele era inocente, e ele não abriu a boca para se defender. A única coisa que ele fez foi orar por todos eles. Pai, é uma oração, perdoa eles não sabem o que estão fazendo não. E a gente fica se defendendo, não porque eu estou certo, não porque não precisa se defender não, gente. Deixa Deus cuidar, o tempo se encarrega de mostrar quem estava certo, você não precisa nem falar, deixa o tempo passar, deixa Deus conduzir. Trate com o pecado, isso você pode fazer com a sua vida, tira isso fora. Controle sua língua, não se defenda, não passe adiante algo que prejudique alguém, senão a nossa fala vai ser incoerente, irmãos. E do mesmo jeito que uma fagulha bota fogo numa floresta, uma fofoca destrói uma igreja. Uma conversa esquisita, uma palavra maldita. Tenhamos muito cuidado, nós estamos lidando com coisa séria, estamos lidando com vidas, estamos lidando com a igreja de Jesus, que é algo muito precioso. Vamos tomar cuidado, em nome de Jesus, por favor. Eu estou aqui até agora porque se a gente soubesse, tivesse dimensão e noção da importância disso, quão importante é. Então, se você está aqui nessa noite, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, era você que tinha que estar para ouvir, você que veio. Essa mensagem, esse texto de hoje, já está planejado desde dezembro do ano passado. Isso não foi escolhido de última hora. No culto da virada, todo mundo já sabia tudo que ia pregar o ano inteiro, já estava tudo pronto, o povo recebeu os planejamentos, já está tudo certo. Aqui a gente planeja com muita antecedência, a gente planeja um ano inteiro. Tiver uma coisa ou outra, a gente ajeita, plano B, plano C, está tudo esquematizado. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem, de decência e de planejamento também. Ele não é um Deus de improviso.
Então, meus queridos, se é você que está aqui, é com você mesmo que Deus está falando. É com você mesmo que Deus está falando. E eu quero te chamar para você orar comigo. Eu sei que já está tarde, já é 10 horas. Mas eu não estou conseguindo terminar essa mensagem sem te convidar para orar comigo. Porque se tem um negócio que pode ajudar, mas também pode atrapalhar a gente, é nossa língua. E eu não sei se você se lembra do profeta Isaías. Quando Deus chamou ele para ser profeta em Judá, para profetizar contra Israel e Judá. Era o rei Uzias, e ele, ao que tudo indica, era parente do Uzias e morava no palácio. Servia, trabalhava lá. Deus chamou ele e falou: você vai ser meu profeta. Ele virou para Deus, foi coerente. Cabra macho, cabra bom é assim. Não tem vergonha de expor seus erros, principalmente diante de Deus. Senhor, o Senhor conhece minha vida e principalmente conhece minha língua. O Isaías falou para Deus: eu tenho o lábio impuro. Eu tenho a língua suja. Eu falo muita besteira. E vivo no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou de uma geração que só usa a boca para o que não presta. Como que eu vou ser profeta? A Bíblia diz que um anjo pegou uma brasa viva do altar da adoração ao Senhor e trouxe uma tenaz, é uma brasa viva, vermelha, incandescente. Isso, claro, é um livro profético, portanto isso é uma visão espiritual. Eu entendo que isso não aconteceu fisicamente, mas espiritualmente, um mensageiro de Deus, um anjo, e a figura que a profecia nos revela é essa, com uma brasa viva. Imagina você botando a sua língua aí para fora agora, e eu tirando de uma fogueira, uma brasa vermelha da fogueira, indo aí na sua língua e até apagar a brasa. É isso que a Bíblia diz, que o anjo pegou aquela brasa viva. Eu entendo que isso é algo espiritual, mas a imagem é física, para que a gente tenha um impacto. Pegou aquela brasa e na boca do Isaías. Aí a Bíblia diz que a partir do momento em que ele teve a sua boca queimada pelo fogo da brasa, da adoração a Deus, ele se tornou um profeta. Ele se tornou um profeta. E o maior livro profético da Bíblia é o de Isaías. Isaías é o profeta que mais falou do Messias, da vinda de Jesus. Isaías foi um grande profeta nas mãos de Deus, mas antes de viver essa experiência, ele tinha a língua suja. E aconteceu algo com ele. O fogo de Deus queimou a língua dele. Eu quero orar com você agora. E se você quer orar junto comigo, a minha oração vai ser essa: Senhor, eu quero que o Senhor queime a minha língua. Conhece essa expressão? Fulano queimou a língua. Falou que ia ser de um jeito e foi de outro. Queimou a língua. Então, eu quero que Deus queime a minha língua. Que eu olhe para alguém e diga assim: esse alguém não presta. E Deus pega esse alguém e honra ele. Queimei a língua. Entendeu? Eu olhar para uma situação e falar: isso não tem mais jeito. E Deus ressuscita e transforma em algo grandioso e precioso. Queimei a língua. Eu quero que Deus queime a minha língua, para que eu só fale o que estiver de acordo com a vontade dEle.